Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Lara Brito e estou aqui com o Grupo Neurocall, sempre inovando, tomando a frente e para trazer muita informação para vocês de qualidade. Então a gente está começando esse Papo Neurocall, que é algo diferente, inovador, para você ter mais um contato com aquele médico da sua confiança, para você poder também tirar suas dúvidas, entender um pouquinho mais sobre as especialidades aqui do nosso grupo. E hoje eu vou começar essa série de entrevistas com um dos médicos que fazem aí parte do nosso grupo Neurocall, que é o Dr. Cristiano Cardoso, que ele é neurocirurgião e vai falar um pouquinho sobre a carreira dele, sobre a vida dele e, de fato, o que é essa tal de neurocirurgia? Porque eu sei que vocês têm muitas dúvidas, não sabem exatamente o que o neurocirurgião faz. Se ele opera só o que está relacionado às questões cerebrais, do crânio, ou se ele opera outras partes do nosso corpo, enfim. Mas eu já quero deixar para você esse canal aberto, para você deixar suas dúvidas aqui nos comentários, que nós faremos questão ao longo de outros programas e respondendo vocês aquilo que vocês quiserem saber, se tiver com uma dor, sentir dor de cabeça, dor nas costas e saber a respeito de consultas, aonde encontrar os contatos aqui do nosso grupo, ou seja, fique à vontade, porque aqui a casa é sua e esse papo é para você. Seja muito bem-vindo, Dr. Cristiano, um prazer estar com você aqui, para a gente começar esse papo aqui, super descontraído, para que eu acredito assim, que hoje o médico, mais do que nunca, ele precisa estar próximo do paciente. É verdade. É verdade. O prazer é todo meu estar aqui com você e com nossos ouvintes. Exatamente, nossos ouvintes, nossos telespectadores, Sim. Seguidores, comunidade, porque hoje eu falo assim, a comunicação ela ganhou o mundo. Um dos grandes adventos da internet é essa possibilidade da comunicação, ela veio para a gente poder ganhar o mundo através de todos os meios. Mas eu quero começar lá do comecinho, gente. Estou sendo até redundante aqui com vocês, é para saber o seguinte, quando que veio esse forte desejo de se tornar um médico? Isso foi uma influência da sua família? Ou você lá, enquanto estudante, falou assim, não, a medicina, eu tenho vocação para isso, é isso que eu quero seguir? Ou isso nasceu ao longo da sua vida de estudante? Eu acho que é uma coisa que vem de dentro, de você, né? Você nasce com a vontade de ajudar o próximo. Especificamente no meu caso, minha família influenciou, não tem nenhum médico na minha família, mas toda a minha família olhava com muito respeito para a carreira médica. Eles achavam fascinante um médico na família, admiravam a figura do médico há muitos anos atrás. E a minha mãe, ela foi diretora administrativa de um hospital pequeno na cidade de Anápolis, onde eu nasci, e eu fui quando criança algumas vezes nesse hospital e fiquei muito admirado por enfermeiros, médicos, todos trabalhando, ajudando as pessoas. Mas pouca gente sabe disso, mas tem uma situação na minha vida que eu era adolescente e por algum motivo eu fui com meu pai e minha mãe no hospital em Anápolis e lá eu vi um senhor que ia se consultar com um cardiologista, era um hospital de cardiologia pequeno, ia se consultar com um cardiologista e ele estava com muita falta de ar e na época, não sei se você se lembra, as pessoas pegavam uma fichinha no INAMPS para se consultar, né? E a esposa dele, uma senhora bem velhinha também, falou, você fica aqui que eu vou lá no INAMPS para pegar a fichinha para você ser atendida. E parece que naquele momento eu despertei, puxa, eu queria ser pessoa para ajudar aquele velhinho. Foi ali que começou tudo. E você tinha quantos anos, mais ou menos? Acho que 13, 14 anos. E aí você decidiu, então, você estava ali terminando o primeiro grau, né? Está se preparando para entrar no segundo grau e falou assim, não, acho que é isso. Foi naquele momento eu falei, é isso que eu quero. Que interessante. Ali foi ali, eu falei, é isso que eu quero, é isso que eu quero fazer. E o passo para neurologia foi quando? Porque aí você falou, bom, eu quero ser médico. Começou a estudar, a gente sabe que a carreira de médico é uma carreira extensa, porque diferente das outras especialidades, né, e das outras profissões, você faz ali 4 anos, 5 anos de faculdade, está formado, começa a exercer a profissão, e a medicina não é assim. Ela exige muito sacrifício, ela exige muita renúncia, e aí quando você estava lá no seu curso, qual foi o momento que você falou, não, eu vou ser agora um neurologista?
Parece brincadeira, mas olha, vou falar pra você. Você citou uma coisa assim. É muita renúncia, mas eu muito mais ganhei do que eu renunciei. Sempre foi assim. Eu programei a minha vida até passar no vestibular. E o meu foco era, eu vou passar no vestibular, quero passar no vestibular. E me dediquei e estudei bastante. Quando eu passei no vestibular, e graças a Deus eu dei a sorte, deu certo de passar em algumas faculdades, eu pude escolher a que eu achava que era melhor. A sorte de ter estudado bastante, de não ter ido pra balada, né? Essa sorte que você teve. De ter pais que me apoiaram, pais maravilhosos que me apoiaram, ter toda uma estrutura que me permitiu isso, né? E aí eu passei no vestibular. Quando eu estava no primeiro, segundo e principalmente no terceiro ano de faculdade, eu comecei a ter mais contato com o hospital, com a medicina mesmo, real, né? E quando eu cheguei no hospital, eu entrei no centro cirúrgico, a primeira cirurgia que eu vi tinha um microscópio e tinha uma TV que mostrava o que o médico estava operando no cérebro. Quando eu vi o cérebro pela primeira vez, a delicadeza, a precisão, como era feita a cirurgia, ali eu falei, nossa, eu não quero mais nada, eu só quero fazer isso aí. E desde o terceiro ano de faculdade, eu sabia que eu queria neurocirurgia, que eu me apaixonei. Você já sabia, então? Sabia. Então você já saiu ali formado enquanto médico, a sua especialidade você já sabia? Já sabia, sim. Quando eu terminei e aí quando chega no sexto ano, que é o último ano da sua faculdade de medicina, a gente tem novamente uma prova para você prestar, que é a prova da especialização da residência médica, né? Que é bastante concorrido. Eu fiz faculdade em São Paulo, na Unesp. E a residência de neurocirurgia era bastante concorrida naquela época. Acho que até hoje, né? Sim, e pessoas de todo o país vinham para a Unesp para prestar. Então vinha muita gente do Nordeste, de Recife principalmente, Natal, e também o pessoal de São Paulo prestava muito. Então era uma prova muito difícil, a gente tinha que estudar bastante e ali eu me preparei bastante também novamente para passar na especialização. E passei, e aí são mais 5 anos estudando. Aí fazendo essa residência. especialização é de neurologia ou você já fez direto a neurocirurgia? Todo mundo pergunta isso. O neurocirurgião... Ai, que bom que não fui só eu que perguntei. Eu falei, eu não entendo. Se você não entende também, aproveita, pega aí. O neurocirurgião, ele é responsável pelas cirurgias do sistema nervoso. Certo. Então, se você tem um problema no túnel do carpo, que é um nervo que passa aqui no punho, é o neurocirurgião que te opera. Se você tem um problema na coluna, uma hérnia de disco, um tumor em algum nervo, é o neurocirurgião que te opera. Interessante você falar sobre isso. Se você tem um tumor no crânio, no cérebro, se você tem um hematoma, um trauma, bateu a cabeça, tá com hemorragia, é o neurocirurgião que te opera. Certo. Só que para o neurocirurgião adquirir esse conhecimento técnico de cirurgia, ele também precisa conhecer muito de neurologia, que é a parte clínica, né, do assunto. Então, no geral, quem faz neurocirurgia precisa fazer pelo menos 6 meses ou 1 ano de neurologia antes de ir para a neurocirurgia. Faz parte do currículo. Entendi. Então, porque eu achei que você tinha que se formar enquanto neurologista. Para depois ir para a cirurgia. Para depois ir para a cirurgia. Então, não é essa a dinâmica. Não é essa a dinâmica. Existem pessoas, né? Eu tenho um colega que fez especialização de neurocirurgia comigo. Ele fez neurologia clínica antes, mas isso não é a rotina. No geral, a gente entra para neurocirurgia, não só faz um tempo de neurologia clínica, geralmente passa um tempo também na neuropediatria e depois vai somente para neurocirurgia. O foco se dedica só em neurocirurgia. Certo. E o neurocirurgião, então, ele não tem uma especialidade clínica no sentido assim, eu opero só crânio, opero só coluna, não existe isso, não, ou existe? Existe. Conforme você vai caminhando na sua carreira, você pode cada vez se subespecializar. Você vai chegando num nicho específico. Tem gente que estuda 10 anos um assunto específico, né? Então a pessoa pode caminhar, por exemplo, fez neurocirurgia, depois ele se dedicou só a fazer cirurgia de coluna. Certo. Ou fez neurocirurgia, depois está se dedicando a só tratar dor, é o especialista da dor. Por aí vai, tem várias subespecialidades que a gente E no caso da cirurgia de coluna, que é uma cirurgia bem assim, até polêmica, né? Que muitas pessoas falam, não opera a coluna, porque geralmente os problemas eles voltam. Quando que eu escolho? Qual que é o critério para eu procurar um ortopedista, no caso da operação da coluna, ou um neurocirurgião? Existe essa diferença? Existe. O ortopedista, ele cuida dos aspectos ortopédicos geral, nisso está incluído os problemas de coluna, certo?
Muitos ortopedistas atendem nos seus consultórios pacientes que estão com dor nas costas, dor ciática, dor na coluna cervical e por aí vai. A maioria deles não tem treinamento para fazer cirurgia de coluna, mas alguns têm e fazem isso muito bem, aliás, né? Então eu tenho grandes colegas ortopedistas. Mas para um ortopedista operar a coluna, ele precisa ter feito ortopedia e depois ainda uma outra especialidade, cirurgia de coluna. Na neurocirurgia, a gente já tem esse treinamento durante a residência, já é nosso caminho, a gente opera a coluna durante toda a residência. Não precisa se subespecializar. Alguns de nós acabam se subespecializando em coluna, mas quase todos os neurocirurgiões operam coluna e estão aptos a operar coluna. Entendi. E falando até em especialização, você também dedicou-se a estudar fora do país. Por que essa escolha? E primeiro, qual foi a sua especialidade, né, fora do país? Você estudou na Alemanha? Eu passei um tempo na Alemanha. Quando eu estava terminando a residência médica, a especialização, surgiu a oportunidade de passar um tempo na Alemanha. E eu fui para Berlim, capital da Alemanha, na época que tinha um brasileiro que era o chefe de um serviço num grande hospital em Berlim, o Hospital Charité. E eu, através de alguns contatos, consegui ser admitido lá como estagiário. E foi uma oportunidade maravilhosa, porque eu tive contato com uma cultura completamente diferente. Eu realmente vi o que é ser organizado dentro de um hospital, o que é o funcionamento de um hospital na Alemanha. Ele é um pouco diferente do funcionamento aqui. Eles trabalham num esquema de organização, de produtividade, o recurso de ressonância, tomografia, todos os exames, centro cirúrgico é completamente diferente. É muito melhor se a gente comparar os hospitais de lá com os hospitais SUS que nós temos aqui. Lá eles têm uma estrutura melhor que aqui. Então eu tive contato com isso de uma maneira muito redundante quando eu estava na especialização. Eu estava aprendendo e tive a chance de ver isso lá. Isso mudou minha vida. E aí você trouxe tudo isso que você viu, essa tecnologia, essa organização, a maneira como eles otimizavam o tempo, programavam, a maneira como tratavam os pacientes, né? Você trouxe isso para o grupo Neurocol. Isso. Pessoalmente, o jeito que eles tratam o paciente, eu prefiro o jeito que o brasileiro trata o brasileiro. O brasileiro é mais carinhoso. Mais carinhoso. Exatamente, é verdade. Especificamente numa situação assim de uma pessoa estar com um tumor cerebral ou com uma doença grave, o alemão ele é muito seco, né? Então eu prefiro o nosso jeito. Sim. Mas aí eu adaptei o nosso jeito com a tecnologia deles. Você pegou o melhor. Você pegou o melhor. O melhor que nós temos aqui no Brasil, com o melhor que tem na Alemanha. Juntou isso e aí veio o grupo, essa ideia do grupo Neurocol. Essa ideia do grupo, da gente unir pessoas com capacidades diferentes, né? Porque eu falo que a grande vantagem do nosso grupo é estar perto de pessoas muito inteligentes. Eu quero estar perto de pessoas tão ou mais inteligentes que eu. Sim. Eu sei muito, você sabe muito, nós não sabemos as mesmas coisas, porque se soubéssemos as mesmas coisas, nós ficaríamos nos repetindo, né? Então você se complementa, né? A gente se complementa, lá no exatamente. Grupo. Então eu tenho o prazer e a tranquilidade de falar para você que qualquer um que está com a gente opera muito bem. Poderia me operar alguém da minha família, certo? Eu tenho amigos, tenho meu irmão que faz parte do grupo, que é uma confiança extrema em tudo que eles fazem. E o grupo Neurocol existe aonde hoje, atualmente? Onde que vocês estão? Nós estamos juntos há mais de 10 anos, a gente trabalha em Anápolis, em Goiânia, em Aparecida de Goiânia, e agora recentemente a gente montou uma unidade avançada na cidade de Séries. Então, alguns colegas estão atendendo lá e a gente está conseguindo levar para o interior um pouquinho do nosso jeito de fazer medicina e jeito de tratar o paciente. Levando essa excelência, né, a todos os 4 cantos aqui do nosso estado. E agora, assim, a medicina, ela é algo que... A medicina não, eu digo que hoje o mundo, ele vem se transformando de maneira muito rápida. O tempo todo não para, e agora nós temos aí com esse advento da inteligência artificial, que é uma grande promessa também dentro da medicina. E como que o grupo, ele vê essa questão da inteligência artificial, o que é, ou então dessa alta tecnologia? Vocês já trabalham com isso dentro do grupo de vocês? A tecnologia utilizada para a cirurgia, eu acho fantástico. Tudo que vem para ajudar é extraordinário. A tecnologia ela não pode ser impeditiva para se realizar uma cirurgia, não digo na questão financeira, principalmente. A gente tem que aplicar isso para a nossa realidade do Brasil. A inteligência artificial, como você está falando,
ela tem nos ajudado muito com diagnósticos e principalmente a que a gente chama, o termo em inglês é decision making, né? O ato da tomada de decisão. Todo dia chega no meu consultório, hoje, por exemplo, chegou uma jovem com uma doença que se chama cavernoma no crânio. Né? É uma veia dilatada, uma malformação vascular que parece uma veia, parece uma variz, certo? Existe uma chance de um rompimento. Como hoje existe inteligência artificial e tudo isso, ela já tinha pesquisado absolutamente tudo, toda a estatística, então ela chegou com a opinião formada. Eu acho isso maravilhoso. Era isso que eu ia te perguntar, isso é bom ou ruim para o médico? Eu acho muito bom, porque para o médico que é bem formado, para o médico que tem know-how e sabe fazer, ele debate com o paciente igual para igual. Fala, essa é a estatística mundial, isso aqui acontece, é assim mesmo. Nas minhas mãos, que eu sempre falo para o paciente, aqui em Goiás, onde a gente opera, é assim, assim, assado. A sua chance é esse. A gente sempre muito transparente, né? Dizendo sempre a verdade para o paciente. Eu costumo brincar com todo mundo que está lá. Se a doença é séria e o paciente ou a família não chorou no consultório, infelizmente, porque não entendeu. Precisa entender a gravidade da situação. Então, a gente usa tudo isso para trazer o paciente para junto para a gente, para entender a doença que ele tem. E assim, tenha certeza, Clara, a gente não promete cura para ninguém, mesmo porque a gente não é Deus, mas que a gente promete que o que tiver de enfrentar, a gente vai estar junto. Esse é a grande promessa minha e do nosso grupo. O que puder ser feito, será feito, e com total esforço, excelência, e dominando aquele assunto que a pessoa ali, ela foi buscar, né? Aquele conhecimento que ela foi buscar, vocês entregam isso lá no Grupo Neurocol. O que você vai sentir, o que o paciente vai sentir quando estiver com a gente, é que a entrega é máxima. A gente se entrega, certo? Para dar toda a atenção para o problema mais bobo até o problema mais grave, porque para o paciente não tem problema bobo, tudo que ele está sentindo ali é importante. Então essa gestão de sentimentos, essa gestão familiar, de como lidar com isso, a gente tenta ter muito carinho e muito respeito pelo paciente, e a gente recebe paciente de tudo quanto é parte do país. É paciente do Mato Grosso, paciente do Tocantins, vem muita gente do Pará, que são regiões mais carentes de profissionais. Sim. E Goiânia se tornou um hub, né? Hub de saúde, inclusive, né? Então a gente recebe essa população desse pessoal todo aí, a gente ampara eles do jeito que a gente gosta, que é o jeito do nosso grupo, né? Sim, é até interessante você ter falado dessa questão de que vocês atendem pessoas do Brasil inteiro. Então, para você que está aí nos assistindo, eu não sei qual que é o veículo que você está vendo aí, não sei se é no Facebook, no Instagram, no YouTube. Então, aproveitando aqui, o doutor já falou, o doutor Cristiano falou que ele atende pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Então é o seguinte, se você está nos vendo, tem alguma dúvida, eu quero que você deixe nos comentários. Não interessa onde você está, se é no Instagram, no Facebook, YouTube, pode deixar aqui sua dúvida nos comentários, que as melhores, aquela dúvida mais pertinente, que o doutor está acostumado a escutar o tempo todo, mais recorrente, a gente vai responder para vocês nos próximos programas. Mas também eu vou deixar um e-mail com vocês, se você quiser escrever, contar seu caso, a gente vai dar uma analisada e, como eu disse, pegar os mais interessantes e responder nos próximos programas. contato@neurocol.com.br. Pode mandar o seu e-mail para a gente, que nos próximos a gente vai pegar 2 perguntas, as melhores, o doutor vai avaliar e a gente vai trazer aqui para vocês, é ele mesmo que vai responder. Então não perca tempo, pode ser através do e-mail ou pode ser então através aqui dos comentários ou até mesmo um direct. Doutor, eu vou encerrar por aqui esse nosso bloco ou nosso primeiro programa e dizer que eu quero que a gente venha aqui conversar mais um pouco. Acho que ficaram muitas questões ainda para eu te perguntar. Então fica combinado um próximo papo? Combinado, tamo junto. Então tá bom, muito obrigada, doutor Cristiano. Esse foi o Papo Neurocol e muito obrigada aí pela sua audiência e não esqueça de deixar as suas dúvidas aqui conosco. Tchau, tchau, até o próximo.